Olá pessoal, nesse exemplo aqui a gente vai aplicar então o método das malhas, analisando o circuito no domínio da frequência S. Então a aplicação do método das malhas no domínio S. Dado esse circuito aqui, a gente tem duas malhas, então no domínio do tempo, ele é dado, tem duas fontes de tensão aqui, que entram em atuação a partir de t igual a zero, e vamos definir aqui correntes de malha I1 de T, na malha 1, e uma corrente de malha I2 dt da malha 2. Tá? Então, o objetivo desse problema poderia ser determinar então as expressões das correntes de malha I1 e I2 no domínio do tempo. Né? Mas por enquanto, para a demonstração da aplicação do método, a gente quer determinar apenas o sistema de equações de malha no domínio S. Tá? Eu vou falar no final aí por quê. Então, o primeiro passo para proceder esse problema aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o circuito ou representar o circuito no domínio da frequência. Então, vamos representar ou redesenhar o circuito com o seu modelo no domínio da frequência. Representar o circuito no domínio S. Tá? Então, a fonte de... A gente vai fazer a transformada de Laplace das fontes. Então, a fonte de 4 vezes e na menos 2t de U. Ele é representado no domínio da frequência, então, por 4 sobre S mais 2. E a outra fonte de 2e na menos t de U. A transformada é 2 sobre S mais 1. Né? Então, as nossas fontes vão ser representadas por essas grandezas no domínio da frequência. Então, nosso circuito, redesenhando ele, a gente vai ter uma fonte aqui de 4S mais 2. Primeira impedância aqui é o capacitor. O modelo do capacitor, a impedância do capacitor. Detalhe aqui que não há energia inicial armazenada, né? Então a gente pode simplesmente representar o capacitor aqui por uma impedância sem energia. E a impedância do capacitor ela é 1 sobre S vezes a capacitância C, ou seja, 1 sobre 1/3, né? O que vai dar aqui uma impedância de 3S para o capacitor. Do indutor, então, o modelo do indutor sem energia inicial armazenada, ele é uma impedância de S vezes a indutância L. Então, a indutância é de 4N, a gente vai ter aqui uma impedância de 4S. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma impedância de 3 sobre S. O resistor, ele continua sendo, ele tem a impedância de 10 ohms, né? Aqui é uma impedância de 3 sobre S ohms. O indutor tem uma impedância então de 4S. E a outra fonte de tensão, ela é dada por essa expressão aqui, 2 sobre S mais 1. Tá? Então esse aqui é o nosso circuito agora representado, os componentes do circuito representados no domínio S. E as correntes de malha, que a gente chamou de I1 de T e I2 de T, agora a gente vai simplesmente representar por as transformadas delas também, né? Então a transformada da corrente I1 no domínio do tempo para o domínio da frequência, a gente vai chamar de uma I1 de S, e a transformada da corrente de malha I2 no domínio do tempo, né, que é uma função, vai ser a nossa I2 de S. Então a gente simplesmente representa aqui as correntes de malha agora, I1 no domínio S e I2 no domínio S. Ok? Então representadas as correntes e os elementos do nosso circuito. O segundo passo aí agora, a gente vai seguir como a gente fazia a análise método das malhas, como a gente aplicava o método das malhas no domínio da frequência.
no domínio do tempo, perdão, é escrever as equações de malha, aplicando as leis de Kirchhoff das tensões em um caminho fechado, em uma malha, e as leis de Ohms, a lei de Ohm em cima dos componentes, né? Então, escrever as equações de malha no domínio S. Ok? Então, vou escrever aqui embaixo. Para a malha 1, a gente pode escrever. Começando no nó aqui de baixo, tem o potencial na fonte. Então, pelo terminal positivo, seguindo o sentido horário, né, percorrendo a malha no sentido horário, menos 4 sobre S mais 2, mais o potencial sobre a impedância do capacitor, que é 3 sobre S, essa impedância, vezes a corrente de malha I1, né? Mais o potencial sobre o resistor, a impedância de 10 ohms, que tem percorridos através dele as duas correntes de malha. No sentido horário, que a gente está escrevendo a equação, ele tem a corrente I1, e no sentido contrário, ele tem a corrente I2 percorrendo ele, né? E aí a gente voltou para o mesmo ponto de partida, então isso é igual a zero. E aí a gente reorganiza aqui para que as nossas variáveis, as nossas variáveis dessa equação são I1 e I2, né? Então a gente quer representar elas em termos aí, vou colocar aqui, em termos independentes, né? Ou seja, agrupar as correntes de malha, então 3S1 mais 10I1 menos 10I2 ser igual a 4 sobre S mais 2, né? E aí, colocando em evidência aqui, a gente tem 3S mais 10, é o coeficiente da corrente de malha I1. E o coeficiente da malha I2 aqui nessa equação é simplesmente 10, igual a 4S mais 2. Tá? Então, essa aqui fica sendo a equação de número 1 do nosso sistema, né? A gente tem duas malhas, então a gente precisa ter duas equações. Mas notem que essa é a nossa equação, né? A equação extraída desse circuito aí. As variáveis, né? As grandezas que a gente quer procurar a solução são I1 e I2. Né? Então, S ela não é uma variável. S é um termo que faz parte da minha equação. É como se fosse uma constante. S é uma constante da minha equação. Só que é mais um símbolo que a gente utiliza aqui. Então, por isso que a solução desse sistema de equações aqui, ele além de duas incógnitas, ele vai ter o símbolo S, que é uma constante dentro da minha equação, né? Então, por isso que a solução desse sistema não é, quando a gente tem um sistema de equações, não é tão simples de fazer algebricamente. Seguindo aqui o procedimento, vamos determinar então a equação da malha 2, seguindo o mesmo processo. Na malha 2, então, eu tenho um resistor de 10 ohms, a impedância de 4S e a fonte de 2S mais 1. Então, escrevendo a equação da malha 2, a gente tem o potencial sobre o resistor de 10 ohms, que é percorrido por duas correntes de malha, vão seguir o mesmo caminho, né? Sentido horário. Então, agora eu estou percorrendo a malha 2, tem o mesmo sentido da corrente de malha I2 e o sentido, a corrente de malha I1 é sentido contrário. Então, vou atribuir um potencial contrário a ela. Mais o potencial sobre a impedância de 4S, que é percorrido pela corrente de malha I2. E a minha fonte, lá que a gente chega pelo terminal negativo, então, é menos 2 sobre S mais 1. Percorremos todo o caminho igual a zero. De novo, isolar aqui a gente tem, então, coeficiente de 10, aliás, da corrente I1, né, é menos 10. E da malha 2 a gente tem mais 10, mais 4S. Isso aqui está multiplicando a corrente de malha I2. Isso vai ser igual
Então, a 2 sobre S mais 1. E aí tá, deixa eu botar mais para o canto aqui, a equação 2 do nosso sistema, certo? Com essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, que a gente escreveu das duas malhas, né? Então a gente pode determinar ou montar uma matriz, que é a matriz dos coeficientes das correntes de malha. Então, montar uma matriz aqui. O primeiro coeficiente é 3S mais 10, e aqui menos 10, são os coeficientes da minha primeira equação, né? E da minha segunda equação aqui, menos 10 e 4S mais 10. Ok? Então aqui a gente tem uma matriz de coeficientes que multiplica um vetor das minhas correntes de malha I1 e I2, tudo isso no domínio da frequência S. Isso aqui é igual a um vetor 4 sobre S mais 2, que é ao lado direito da minha primeira equação, e o outro termo aqui é 2 sobre S mais 1, que é também o lado direito da equação 2, certo? Então essa forma matricial aqui do nosso sistema de equações do método das malhas daquele circuito, ok? Essa matriz aqui, ela é chamada, é determinada, conhecida como matriz de impedâncias transformadas, ou ela é a matriz matriz de impedâncias, ou matriz de impedância de malha, né? Ok? Esse vetor aqui, ele é um vetor das correntes de malha, né? Transformadas para o domínio S, né? Então, das correntes de malhas no domínio S. E aqui a gente tem o vetor que são as fontes, representam as fontes de tensão do circuito, né? Então, o vetor das fontes de tensão, né? Todos esses elementos, a matriz e os vetores, lembrando que são transformados, né, para o domínio S. Então essa matriz de impedância a gente representa aí por um valor, vamos chamar um Z aqui, matricial, quer dizer, de C, Z que tem esses coeficientes, que são as impedâncias dos elementos que fazem parte dessa malha. O vetor das correntes de malha, são grandezas aqui vetoriais e matriciais, né? E isso é igual, então, as fontes que eu vou chamar aqui de uma matriz E, né? De uma força eletromotriz E nas fontes aí, que também depende de todos os elementos aqui em função de S. Então essa forma matricial, em alguns casos aí a gente, alguns problemas, né, a gente são solicitados ou é utilizado e qual que é a matriz de impedâncias de malha do circuito. Então essa matriz aqui, Z, né? Ok? Bom, mas aí então a gente determinou aqui o sistema de equações, né, na forma matricial e na forma de equações 1 e 2. Então isso aqui representa o sistema que a gente tem das equações extraídas da malha desse circuito, né? Para solucionar isso aí, a gente teria que achar uma equação
de I1, que depende, vai ter lá nela termos em função de S, né? E aí a gente, achada essa equação de I1, a gente faria o processo lá de transformada inversa. Eventualmente, se necessário, né? Aplicar a expansão em frações parciais e fazer a transformação inversa de Laplace de termo a termo e achar então a corrente de malha I1 no domínio do tempo, né? A mesma coisa para I2, a gente acharia a solução desse sistema aqui é achar uma equação de I2 que é representada em função de termos em S, né? Então, de novo, a gente aplicaria a transformada inversa de Laplace dessa equação I2 aqui para determinar a corrente de malha no domínio do tempo, né? Só que vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso aqui, né? Aqui a gente está falando num sistema 2x2, né? A gente poderia fazer ou por substituição, aqui vamos algebricamente, né? Poderia isolar em uma das equações aqui, isolar o I2 e substituir o I2 na outra equação e trabalhar aqui para ter uma equação de I1, por exemplo. E aí essa equação de I1 a gente teria que aplicaria a transformada inversa para achar a corrente de malha no domínio do tempo e fazer o mesmo processo, substituir, isolar I1 e isolar na outra equação, enfim, né? Ou para fins de demonstração aqui eu vou utilizar, acho que é mais simples a gente utilizar aqui, ou vai ser mais fácil, né? A gente utilizar a regra de Cramer para fazer essa demonstração, né? Então, pela regra de Cramer, eu vou chamar aqui a minha matriz, essa minha matriz de impedância Z, né? Eu vou, o determinante dela vai ser um delta, né? E aí a minha matriz de coeficientes modificado, substituindo para o primeiro elemento esse vetor aqui de fontes de tensão na primeira coluna da minha matriz Z, então eu vou ter a minha matriz modificada 1, que eu vou determinar um delta 1, e um delta 2 quando eu substituir para o segundo elemento, né? De forma que a gente vai ter, pela regra de Cramer, a corrente de malha I1, então, é o determinante da matriz delta 1 dividido pelo determinante da matriz de impedância. E a corrente de malha I2, a equação da corrente de malha I2 vai ser o determinante da matriz 2, de coeficientes 2, e dividido pelo determinante da matriz de impedância, tá? Então, essa matriz, o determinante delta 1, ele vai ser definido por um determinante, né, eu pegar esse vetor aqui, substituir por essa primeira linha aqui, né, e repetir a segunda linha da matriz. Então, ela é uma matriz, aliás, o determinante de 4 sobre S mais 2, e o outro termo aqui é 2 sobre S mais 1, e aí a segunda linha fica inalterada, é menos 10 e 4S mais 10. O determinante, então, a gente aplica o produto aqui da diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso aqui vai dar... Não vou fazer todos os passos, mas vou deixar só indicado aqui o começo e o final, senão vai dar muito extensa a nossa demonstração. Não é o objetivo aqui passar por todas as etapas, mas a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, que vai dar menos com menos, vai dar mais, 20 sobre S mais 1. E aí, trabalhando essa expressão aqui, esse determinante, ele dá algo do tipo, eu representei assim, nessa forma, 16S ao quadrado, mais 76S, mais 80, sobre S mais 1, vezes S mais 2. Tá? O delta, então,
o determinante da matriz de impedâncias mesmo é o determinante de 3 sobre S mais 10, é o primeiro termo aqui, menos 10 e 4S mais 10. Esse determinante aqui vai ser o produto de 3 sobre S mais 10 vezes 4S mais 10 menos, mais aqui, escrevendo em linha de baixo, menos 100. Né? E aí esse determinante, então, delta, ele vai resultar em uma expressão que dá 40S ao quadrado mais 12S mais 30 dividido por S. Okay? E aí a gente pode então substituir esses dois determinantes para achar uma equação para a corrente de malha I1, que é ΔI, a expressão que a gente achou de ΔI, dividido por ΔI. Ambos são frações, né? Então a divisão de frações ΔI vou manter com a mesma o numerador e o denominador e multiplicar pelo inverso da delta, né? Então a gente vai ter a expressão aqui 16S ao quadrado mais 76S mais 80 dividido por S mais 1 vezes S mais 2 vezes o inverso do delta aqui, que vai dar S sobre 40S ao quadrado mais 12S mais 30. Tá? Então essa aqui é uma equação da corrente 1, né? Que a gente pode vou reescrever mais uma vez aqui, só multiplicando o termo de cima. A gente vai ter aqui um 16S ao cubo mais 16S ao quadrado mais 80S. Vamos escrever aqui. Então, embaixo aqui a gente vai ter S mais 1, S mais 2, multiplicando 40S ao quadrado mais 12S mais 30. E no numerador 16S ao cubo mais 76S ao quadrado mais 80S, certo? Então essa aqui é uma equação, é uma expressão para corrente de malha I1, que ela só depende dos termos em S, né? Como a gente já viu em outros exemplos aí. O numerador aqui tem a equação do numerador, ela é de ordem 3, e no denominador a gente tem aqui, ó, S vezes S, né? Vai dar S ao quadrado vezes S ao quadrado. No denominador a gente tem uma equação, uma função de ordem 4. Né? Então, ela é uma fração, I1 é uma função racional, a gente tem o denominador com ordem maior do que o numerador, então a gente já pode aplicar diretamente. De novo, expandir isso aqui em frações parciais, né? Para a gente poder aplicar a transformada inversa, né? Achar a transformada inversa dos termos simplificados aí e expandidos em frações parciais. Né? Como a gente tem uma ordem 4 aqui no denominador, então a gente tem os polos dessa função aqui. A gente tem um polo S0 em S igual a menos 1, né? Que é esse termo aqui, ele é elevado para zero. Tem um polo S2 aqui em S igual a menos 2, este termo aqui é elevado para zero em S menos 2, e essa função quadrática aqui, a gente achando a raiz dessa equação aqui, quadrática, né, por Bhaskara ou por outros métodos, a gente acha mais dois polos, e aí esses polos eles são complexos conjugados, né, para essa equação aqui. Então os polos dessa vai dar 0,15 menos J0 853 e um outro polo em 0,15 mais J 0,853. Tá? Bom, aí o processo que a gente faria, né, que a gente não vai fazer
todo aqui, né? Como eu falei, não é o objetivo, senão fica muito extenso, mas para demonstrar que a gente pode, daquele sistema de equações, achar uma equação para I1 e aí faria o mesmo processo que a gente já vem fazendo para fazer a transformada inversa de uma função de S, né? Aí a gente faria a expansão aqui, então isso aqui resultaria em uma expansão, uma expansão em frações parciais de I1. Deixa eu escrever mais para baixo aqui. Que seria, então, um coeficiente A dividido por S mais 2, mais um coeficiente B, S mais 1, mais um coeficiente C, que a raiz, né, um desses polos aqui vai ser S menos esse polo aqui, por exemplo. Então vai ser S mais 0,15, por ele ser complexo, né, então fica mais extenso, mais J 0,853. Então esse aqui seria um coeficiente C, mais um outro termo aqui que depende de o S menos este outro polo, que vai dar S mais 0,15 menos J, licença, menos J 0,853. Deixa eu escrever de novo aqui. Menos J 0,853. Faltou espaço para o 3 lá. Ele está lá. E esse coeficiente, né, aqui desse termo, ele, como os polos são conjugados, o coeficiente também vai ser conjugado, né? Então, o coeficiente C ele vai dar um número, deve dar um número complexo, pode, um número complexo, e o do próximo termo ele também vai dar um número complexo conjugado aí, certo? Então, e aí a gente faria aquele mesmo procedimento, né, para determinar o A, pegar essa expressão aqui de I1 não expandida em frações parciais, multiplicar I1 não expandida por S mais 2 e avaliar toda essa expressão aqui para o polo S igual a menos 2, né? E achar um valor de A, ok? A gente não vai entrar nesse processo aqui, não agora, pelo menos, né? Porque senão a gente vai se delongar muito. Mas só dessa função, dessa expressão aqui, expandida em frações parciais, vamos dizer, achando os coeficientes A, B, C, né, que é um trabalho algébrico aqui, vai dar mais um bom trabalho, né, porque a gente tem uma expressão que é grande, né, de quarta ordem, que a gente vai ter que substituir aqui 4 polos. Então vai ter que substituir 3 vezes, mas enfim, a gente vai achar o A, o B e o C, né? E aí, achando o C, a gente já tem o C complexo também. Isso aqui vai ser para achar a expressão de I1, da corrente de malha I1, expandida em frações parciais. A gente ainda tem que aplicar a transformada inversa, né? Então, aplicando a transformada inversa, vamos só analisar aqui com o que a gente já tem. Sem valores para os coeficientes, né? Quando a gente chegar na etapa de aplicar a transformada inversa, então a gente vai achar então a corrente de malha I1 no tempo. Ela vai ser, o primeiro termo aqui vai ser esse coeficiente A, vezes o 1 sobre S mais 2, a gente sabe que a transformada inversa é uma exponencial de menos 2t, né? Aí o segundo termo, que é em B, vai ser a transformada inversa vai ser uma constante B vezes uma exponencial, que é 1 sobre S mais 1, então vai ser uma exponencial de menos t, né? Agora o terceiro termo, o terceiro e o quarto termo, o que eles têm aqui? No denominador, eles têm um valor complexo, né? Então, isso aqui vai dar, a transformada inversa disso aqui vai estar associada a uma exponencial de menos 0,15
menos J0853, tudo isso multiplicado por t, né? Essa é a transformada inversa desse termo aqui, 1 sobre essa expressão, multiplicado por essa constante c, obviamente, né? E aí esse termo aqui, ele vai resultar, ou ele resulta, na verdade, né? Como a gente fez em outro exemplo também, a gente tem uma exponencial de 0,15t vezes uma exponencial de J08 vezes t, né? 853t. Essa exponencial aqui, ó, de e elevado na 0,15t, ela vai estar neste quarto termo também. Ela está aqui, né? Então ela vai ser comum a esses dois termos. E aí esse e elevado na menos J085, ele vai estar aqui também. Vai ser, na outra exponencial vai ser mais J085. Então, em resumo, a gente vai ter um valor, enfim, vamos representar aqui, né? Do segundo termo, um c vezes uma exponencial de 0,15t vezes uma exponencial de, qual seria ali? Menos j, né? Menos J0853 vezes t. E o outro termo, então, o último termo seria o c conjugado vezes a exponencial de menos 0,15t vezes uma exponencial de menos j0, aliás, mais j para o outro termo vai ser mais J0,853t também, né? E aí esses dois termos aqui, então, eles têm esse conjugado complexo, o C conjugado complexo, ele tem o mesmo módulo. Então, o módulo de C é o mesmo que o módulo do conjugado complexo, né? Eles vão ter ângulos diferentes, se a gente representar na forma polar. O complexo vai ter um ângulo 180 graus, mesmo ângulo com mais 180 graus, né, de fase. Mas o módulo deles vai ser igual, na forma polar do número complexo. Então, vamos dizer aqui que o que vai estar à frente deste termo aqui, a gente pode botar em evidência, e a gente vai ficar com uma expressão parecida de I1 de t, 1a, coeficiente a, vezes uma exponencial de menos 2t, mais um coeficiente b, vezes uma exponencial de menos t, mais um outro termo aqui que é o módulo do número complexo c, vezes a exponencial de 0,15t. E isso aqui vai estar multiplicando aí uma exponencial que vai representar mais a exponencial aqui, que é esses dois termos aqui somados, né? O e na menos j, vezes, aliás, somados com e na mais j. Tá? Em resumo, o que eu quero dizer aqui? Mesmo a gente não tendo achado, não vamos determinar agora os valores exatos dessa corrente de malha I1 no tempo, né? Vai surgir aqui na expressão um termo de cosseno ou seno, né? De um θ mais, na verdade, vai surgir aqui uma expressão de um cosseno desse argumento aqui, 0,853t, né? Mais possivelmente vamos chamar aqui de um φ, seria uma fase, né? Que vai ser determinado pelo ângulo desse número complexo aqui, okay? Que a gente vai achar na constante c. Então a nossa, mesmo não achando os valores, a gente já pode analisar pelo menos qual que vai ser o formato da resposta. Ele vai ter uma exponencial proporcional com um decaimento de menos 2t, um termo exponencial de menos t, mais um termo que é um cosseno ou seno, exponencialmente amortecido com uma constante de 0,15t. Né? Com uma frequência, até a frequência aqui já pode ser a frequência do cosseno e do seno, né, vai ser
0,853 radianos por segundo, né? Mas isso aqui é uma análise além. Que a gente teria que fazer esse processo aqui algébrico, né, para achar essas constantes e aí sim achar ou determinar exatamente a expressão da corrente de malha I1 de T, né? Então vejam que a gente fez aqui, ó, as etapas para escrever a equação da corrente de malha I1 no domínio da frequência, né? Pela regra de Cramer achamos essa expressão. Deixa eu completar aqui. Entendeu? Tá. A corrente de malha I2, deixa eu só botar aqui. O delta 2, deixa eu fazer, vou pausar o vídeo aqui, então vou fazer numa segunda parte só para mostrar a equação da corrente de malha 2, beleza? Vou postar separado que já ficou meio longo aqui. Até mais.